A jovem pura foi entregue ao agiota como pagamento de uma dívida, até que... E se eu te contar que, em 1923, no coração seco e esquecido de Mato Grosso, uma jovem de 17 anos foi vendida como moeda de troca, entregue a um homem cruel para pagar uma dívida que não era dela e que sua salvação veio de um lugar onde ela menos esperava. Um fazendeiro solitário que escolheu arriscar tudo, não por paixão, mas por uma bondade silenciosa que o mundo já não reconhecia mais. Uma história sobre o fundo do poço, sobre escolhas impossíveis, sobre um amor que não nasce do desejo, mas do acolhimento mais puro, e sobre a redenção emocional que só é possível quando alguém decide, contra todas as probabilidades, que você merece uma segunda chance. Se você já se sentiu preso, se já achou que não havia saída, essa história vai te mostrar que, às vezes, a esperança mínima é tudo o que precisamos para recomeçar. Antes da história começar, já deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda demais a manter esse tipo de conteúdo vivo. E agora, vem comigo até o final. E se eu te contar que, em 1923, no coração seco e quente de Mato Grosso, havia famílias inteiras que viviam sob o peso de dívidas que não nasceram com elas, mas que, de alguma forma, se tornaram suas. Dívidas herdadas, como se fossem sobrenomes ou marcas na pele, passadas de pai para filho, de geração em geração, sem que ninguém nunca soubesse ao certo quando tudo começou. A miséria naquele tempo não era apenas a falta de dinheiro ou de comida na mesa. Era algo mais profundo, mais cruel, que se instalava na alma das pessoas e as fazia acreditar que não havia saída, que o destino já estava escrito e que lutar contra ele seria como tentar segurar areia com as mãos abertas. Luísa cresceu respirando esse ar pesado, ouvindo os sussurros da vizinhança sobre a família dela, sobre o pai que devia mais do que podia pagar, sobre a mãe que chorava baixinho à noite, quando achava que ninguém estava ouvindo. Ela aprendeu cedo que a pobreza não era só material, era emocional, era moral, era uma prisão sem grades que te prendia pelo medo, pela vergonha, pela sensação de que você não merecia nada melhor. E sabe o que é mais triste? É que mesmo sabendo disso, mesmo sentindo a injustiça queimar dentro do peito, Luísa nunca teve voz para gritar, para exigir, para dizer que aquilo não era justo, porque naquele lugar, naquele tempo, a voz de uma jovem como ela valia menos do que o silêncio. A casa onde Luísa vivia era simples, feita de madeira velha e barro seco, com um teto que deixava a chuva entrar e um chão de terra batida que nunca parecia limpo, não importava quantas vezes a mãe varresse. O sol entrava pelas frestas das paredes, desenhando linhas de luz que pareciam cortar o ambiente ao meio, como se quisesse lembrar a todos ali que o mundo lá fora era luminoso, mas eles estavam presos na sombra. O pai de Luísa era um homem de poucas palavras, mas de muito sofrimento. Um homem que carregava nos ombros o peso de uma dívida que ele nunca deveria ter assumido, mas que, por honra distorcida ou por falta de opção, se tornou sua cruz. Ele trabalhava de sol a sol, cavando a terra seca, plantando o que podia, criando o que sobrava, mas nunca era suficiente. Nunca. E quando o agiota aparecia na porta, montado em seu cavalo imponente, com aquele olhar frio que parecia atravessar a alma de qualquer um, o pai de Luísa abaixava a cabeça e aceitava mais um prazo, mais uma humilhação, mais uma promessa que ele sabia que não conseguiria cumprir. A honra, naquele contexto, não era sinônimo de dignidade, era sinônimo de submissão. Era a ideia de que um homem que não paga suas dívidas não é homem, mesmo que para pagá-las ele precise sacrificar o que tem de mais precioso. Luísa tinha apenas 17 anos quando tudo mudou. Ou melhor, quando tudo desmoronou de vez.
Ela estava na cozinha, ajudando a mãe a preparar o pouco que tinham para o jantar, quando ouviu a voz grave do agiota do lado de fora. O coração dela apertou, como sempre apertava quando ele aparecia, mas dessa vez havia algo diferente no ar, uma tensão que ela não conseguia nomear. A mãe parou o que estava fazendo e olhou para ela com uma expressão que Luísa jamais esqueceria. Uma mistura de medo, tristeza e uma culpa profunda que parecia estar enraizada nas entranhas daquela mulher. O pai entrou na casa, seguido pelo agiota, e todos se sentaram ao redor da mesa pequena e torta. Luísa não foi convidada a sentar. Ela permaneceu de pé, encostada na parede, sentindo o peso dos olhares que não ousavam encontrá-la. E então, como se estivesse falando sobre o tempo ou sobre a colheita, o agiota disse que a dívida tinha se tornado impagável, que não havia mais prazo, que não havia mais desculpas, mas ele, em sua generosidade, ofereceu uma solução. Uma solução que fez o chão sumir debaixo dos pés de Luísa. A solução era ela. Luísa era a moeda de troca, o pagamento, a forma de quitar uma dívida que não era dela, mas que, de alguma maneira distorcida e cruel, se tornou sua responsabilidade. O agiota disse que ela iria com ele, que viveria em sua casa, que seria dele, e que, com isso, a dívida estaria paga. Não houve negociação, não houve consulta, não houve escolha. Apenas um silêncio pesado que tomou conta da casa. Enquanto o pai de Luísa olhava para o chão e a mãe segurava as próprias mãos com tanta força que os dedos ficaram brancos. Luísa quis gritar, quis perguntar se ninguém ali via a monstruosidade do que estava sendo proposto, quis correr para fora e nunca mais voltar, mas seu corpo não obedeceu. Ela ficou ali, paralisada, sentindo a inocência ferida e a dor silenciosa se instalando em algum lugar profundo dentro dela, um lugar que ela não sabia que existia até aquele momento. E o pior de tudo era a sensação de que aquilo era inevitável, de que ela tinha chegado ao fundo do poço e não havia nada nem ninguém que pudesse salvá-la. Era como se o mundo todo tivesse conspirado para que aquele momento acontecesse, e ela era apenas uma peça descartável em um jogo cruel que ela nunca pediu para jogar. Nos dias que se seguiram, Luísa se tornou uma sombra dentro de sua própria casa. Ela não falava, não comia direito, não dormia. A mãe tentou se aproximar algumas vezes, mas as palavras morriam antes de saírem da boca. Porque o que se podia dizer diante de uma traição tão profunda? O pai evitava olhar para ela, como se a presença da filha fosse um lembrete constante de sua própria fraqueza, de sua incapacidade de proteger, de prover, de ser o que ele achava que um pai deveria ser. E Luísa, por sua vez, sentia um luto contido que ela não sabia nomear, porque não era a morte de alguém que ela estava chorando, mas a morte de si mesma, da vida que ela imaginou, dos sonhos que ela nem teve tempo de sonhar direito. Ela olhava para o céu, naquelas noites silenciosas do sertão, e se perguntava se Deus estava vendo, se ele se importava, se havia alguma justiça em algum lugar que pudesse intervir. Mas o céu permanecia mudo, estrelado e indiferente, e a única coisa que Luísa tinha certeza era de que ela estava sozinha, completamente sozinha naquele sofrimento humano que parecia não ter fim. O dia em que ela deveria partir chegou rápido demais. O agiota apareceu na porta ao amanhecer, montado em seu cavalo, com um sorriso que tentava parecer gentil, mas que só conseguia ser perturbador. Luísa tinha uma trouxa pequena nas mãos, com as poucas roupas que possuía, e o coração batendo tão forte que ela achava que todos ali podiam ouvir. A mãe abraçou-a rapidamente, com um abraço que parecia mais um pedido de perdão do que uma despedida. E o pai acenou de longe, incapaz de se aproximar, incapaz de enfrentar o que ele tinha feito. E então Luísa subiu na carroça ao lado do agiota, sentindo o corpo tremer, a respiração falhar, a mente gritar que aquilo não podia estar acontecendo.
Enquanto a carroça se afastava, ela olhou para trás uma última vez, vendo a casa pequena e miserável desaparecer na poeira da estrada, e teve a certeza de que uma parte dela havia morrido ali, que a Luísa que ela era não existia mais. O que restava era apenas uma casca, um corpo que ainda respirava, mas que não tinha mais alma, não tinha mais esperança, não tinha mais nada além de uma perda irreparável que ela carregaria para sempre. A viagem até a propriedade do agiota foi longa e silenciosa. Ele tentou conversar algumas vezes, fazer perguntas banais sobre o clima, sobre a família, sobre o que ela gostava de fazer, mas Luísa não respondia. Ela apenas olhava para a frente, para a estrada de terra seca que se estendia até o horizonte, e se perguntava o que a esperava no final daquele caminho. O sol batia forte, o calor era sufocante, mas ela nem sentia. O corpo dela estava ali, mas a mente estava longe, perdida em algum lugar entre a revolta e a resignação. E quando finalmente chegaram à fazenda, uma propriedade grande e imponente que contrastava com a miséria de onde ela vinha, Luísa sentiu um frio na barriga, uma sensação de que estava entrando em um lugar do qual talvez nunca mais conseguisse sair. O agiota desceu da carroça e ofereceu a mão para ajudá-la, mas ela ignorou, descendo sozinha, recusando-se a aceitar qualquer gentileza falsa daquele homem. Ele sorriu como se achasse graça da resistência dela e disse que ela logo se acostumaria, que logo entenderia que aquilo era o melhor para todos. Mas Luísa sabia, no fundo, que aquilo não era o melhor para ninguém, muito menos para ela. Dentro da casa, tudo era estranho e opressivo. Os móveis eram caros, as paredes bem pintadas, o chão limpo e polido, mas nada daquilo trazia conforto. Era como se a riqueza material não conseguisse esconder a podridão moral que habitava aquele lugar. O agiota mostrou a ela onde seria seu quarto, uma peça pequena nos fundos da casa, e disse que ela deveria se arrumar, que ele a queria apresentável para o jantar. Luísa entrou no quarto e fechou a porta, sentindo as pernas fraquejarem. Ela se sentou na cama e, pela primeira vez desde que tudo começou, permitiu que as lágrimas caíssem. Não eram lágrimas de tristeza apenas. Eram lágrimas de raiva, de impotência, de uma escolha impossível que nunca deveria ter sido feita. Ela chorou até não ter mais lágrimas, até o corpo doer de tanto soluçar, e quando finalmente parou, uma coisa ficou clara para ela. Se ela quisesse sobreviver, teria que encontrar uma forma de se proteger, de se fechar, de não deixar que aquele homem a destruísse completamente. Era uma decisão silenciosa, mas era a única que ela tinha. E assim, naquele quarto pequeno e estranho, Luísa começou a construir muros ao redor de si mesma, muros que talvez nunca mais pudessem ser derrubados. A vida na casa do agiota era uma prisão disfarçada de privilégio. Luísa tinha comida na mesa, roupas melhores do que as que usava antes, um teto que não vazava quando chovia. Mas nada daquilo tinha valor, porque ela sabia o preço que estava pagando por cada pedaço de pão, por cada vestido novo, por cada noite em que conseguia dormir sem ser incomodada. O agiota, cujo nome era Otávio, não era brutal da forma que ela imaginava que seria. Ele não gritava, não batia, não usava a força física de imediato. Mas havia uma violência sutil em cada olhar dele, em cada palavra dita, com aquela voz suave demais, em cada gesto que parecia gentil, mas que carregava uma ameaça velada. Ele gostava de controlar, de fazer com que ela se sentisse endividada mesmo ali, mesmo depois de tudo. Ele dizia coisas como: "Você tem sorte de estar aqui", ou "Sua família nunca te deu o que eu te dou". E cada frase era como um veneno lento que se infiltrava na mente dela, fazendo-a duvidar de si mesma, de sua dignidade, de seu valor. E o pior era que em alguns momentos de exaustão ela quase acreditava, quase.
Otávio tinha por volta de 40 anos, era um homem de aparência comum, mas de presença intimidadora. Ele não era alto, não era especialmente forte, mas havia algo nele que fazia as pessoas abaixarem a cabeça e desviarem o olhar. Talvez fosse o dinheiro, talvez fosse o poder que ele tinha sobre tantas famílias da região. Talvez fosse apenas a certeza de que ele sempre conseguia o que queria, de um jeito ou de outro. Ele era viúvo, ou assim ele dizia, e vivia sozinho naquela fazenda grande, com apenas alguns empregados que trabalhavam na lavoura e cuidavam dos animais. Luísa raramente via essas pessoas. Elas pareciam fantasmas que surgiam e desapareciam sem fazer barulho, sem fazer perguntas, sem se envolver. E ela entendia por quê. Ninguém queria cruzar o caminho de Otávio. Ninguém queria se meter em assuntos que não fossem seus. E assim, Luísa se via ainda mais isolada, ainda mais sozinha, mesmo estando rodeada de gente. A solidão, ela descobriu, não é sobre estar fisicamente só, é sobre não ter ninguém que te veja, ninguém que te escute, ninguém que se importe de verdade. Os dias se arrastavam com uma rotina sufocante. Luísa acordava cedo, ajudava na cozinha, arrumava a casa, fazia tudo o que Otávio pedia sem reclamar, sem questionar. Ela aprendeu que resistir abertamente só trazia mais problemas, mais ameaças veladas, mais lembretes de que ele poderia, a qualquer momento, voltar atrás no acordo e cobrar a dívida de outra forma, mais cruel. Então, ela obedecia, mas por dentro ela estava sempre em alerta, sempre calculando, sempre tentando encontrar uma brecha, uma forma de escapar, mesmo que não soubesse para onde ir. À noite, ele a chamava para jantar com ele, e aquelas eram as horas mais difíceis. Ele falava sobre seus negócios, sobre as terras que comprava, sobre as famílias que deviam a ele, e fazia questão de lembrar a Luísa que ela estava ali porque a família dela não prestava, porque o pai dela era fraco, porque ela não tinha escolha. E ela comia em silêncio, engolindo não só a comida, mas também a raiva, a vergonha, a dor silenciosa que crescia a cada dia dentro dela. Era uma tortura lenta, metódica, que não deixava marcas visíveis, mas que ia corroendo tudo o que restava de quem ela era. Houve uma noite, porém, que marcou Luísa de uma forma que ela jamais esqueceria. Otávio havia bebido mais do que o normal, e quando ela se levantou da mesa para se retirar, ele segurou o pulso dela com uma força que a assustou. Ele a puxou de volta, olhou nos olhos dela com uma intensidade perturbadora e disse que ela precisava ser grata, que precisava entender o lugar dela, que ele tinha sido paciente demais. Luísa sentiu o coração disparar, o medo tomar conta de cada célula do corpo, mas algo dentro dela se recusou a se quebrar completamente. Ela olhou de volta para ele, sem desviar o olhar, e disse, com uma voz que ela não sabia que tinha, que ela nunca seria grata por ter sido vendida como um animal. O silêncio que se seguiu foi tenso, perigoso. Otávio soltou o pulso dela devagar, e por um momento Luísa achou que ele fosse explodir, que fosse fazer algo terrível. Mas ele apenas sorriu, um sorriso frio e calculista, e disse que ela tinha coragem e que ele gostava disso. Naquele momento, Luísa percebeu algo assustador. Ele não queria apenas possuí-la, ele queria quebrá-la pedaço por pedaço, até que não restasse nada da pessoa que ela era. Isso, de certa forma, era pior do que qualquer violência física. Nos dias que se seguiram, Otávio mudou de estratégia. Ele parou de fazer ameaças diretas e passou a ser excessivamente gentil, trazendo presentes pequenos, dizendo palavras suaves, tratando-a como se ela fosse uma boneca frágil que precisava ser cuidada. Mas Luísa não se deixou enganar. Ela sabia que aquilo era apenas mais uma forma de controle, mais uma maneira de confundi-la, de fazê-la duvidar de seus próprios instintos.
Ele queria que ela baixasse a guarda, que começasse a confiar, para que quando ele finalmente atacasse, a queda fosse ainda mais dolorosa. E Luísa, mesmo jovem, mesmo machucada, tinha inteligência suficiente para perceber o jogo. Então ela jogou também. Ela aceitava os presentes com um sorriso forçado. Agradecia com palavras vazias, mas por dentro ela continuava construindo aqueles muros. Continuava se protegendo, continuava esperando por uma oportunidade, por um milagre, por qualquer coisa que pudesse tirá-la dali. Era uma existência de fachada, onde tudo parecia funcionar, mas onde nada, absolutamente nada, era real. E essa falsidade constante, essa necessidade de fingir o tempo todo, era mais um peso que se somava ao sofrimento humano que ela já carregava. A única coisa que mantinha Luísa minimamente conectada com alguma sanidade era a lembrança de quem ela tinha sido antes de tudo aquilo. Ela se lembrava da menina que corria pelo quintal da casa pobre, que ajudava a mãe com as plantas, que sonhava, mesmo que timidamente, com um futuro diferente. Ela se lembrava de um tempo em que o mundo, apesar de difícil, ainda parecia ter espaço para algo bom, algo puro, e era essa lembrança, por mais distante que parecesse, que a impedia de desistir completamente. Era como se aquela menina ainda existisse em algum lugar lá no fundo, escondida, protegida, esperando para voltar quando fosse seguro. Mas conforme os dias passavam, Luísa começou a temer que aquela menina nunca mais voltasse, que ela tivesse sido apagada para sempre, substituída por essa versão endurecida, assustada e desconfiada que ela se tornou. E essa perda, a perda de si mesma, era talvez a mais irreparável de todas. Porque você pode perder tudo na vida, mas quando você perde quem você é, o que sobra? O que resta quando até a sua própria identidade foi roubada? Certa manhã, Luísa estava no quintal dos fundos da casa, um espaço pequeno onde Otávio permitia que ela ficasse quando não tinha afazeres. Ela gostava daquele lugar, porque podia ver o horizonte, as terras que se estendiam até onde a vista alcançava, e por alguns minutos ela conseguia fingir que era livre, que podia simplesmente caminhar naquela direção e nunca mais parar. Foi ali que ela ouviu uma conversa entre dois empregados que trabalhavam na lavoura. Eles falavam sobre um fazendeiro da região, um homem chamado Miguel, que era conhecido por ser justo, por tratar bem os trabalhadores, por ter recusado os métodos violentos do pai e escolhido viver de forma simples e honesta. Eles diziam que Miguel era diferente, que ele não se misturava com gente como Otávio, que ele vivia quase isolado, mas que era respeitado por aqueles que o conheciam de verdade. Luísa não deu muita atenção naquele momento. Afinal, o que um homem como aquele poderia fazer por ela? Mas o nome ficou gravado em algum lugar da memória dela, como uma semente plantada que ainda não germinou, mas que está ali, esperando o momento certo. E talvez, só talvez, aquela semente fosse a esperança mínima de que ainda existia bondade no mundo, de que ainda havia alguém que podia ver o sofrimento alheio e se importar. A situação dentro da casa continuou a se deteriorar. Otávio estava ficando impaciente, e Luísa sabia que o tempo dela estava se esgotando. Ele começou a fazer insinuações mais diretas, a tocar nela de formas que faziam seu estômago revirar, a dizer que ela estava ali para servi-lo em todos os sentidos, e que ele estava cansado de esperar. Luísa sentia o pânico crescer a cada dia, a cada olhar, a cada palavra. Ela dormia mal, acordava no meio da noite com o coração disparado, tinha pesadelos onde ela estava presa, sem conseguir gritar, sem conseguir correr. E durante o dia, ela funcionava no piloto automático, fazendo tudo mecanicamente, enquanto a mente dela gritava por socorro. Mas para quem gritar? Quem se importaria com uma menina vendida para pagar uma dívida? Quem arriscaria a própria vida para enfrentar um homem poderoso como Otávio? A resposta parecia óbvia: ninguém.
E foi nesse momento de completo desespero, de absoluto fundo do poço, que o destino, ou algo parecido com isso, decidiu intervir de uma forma que Luísa nunca poderia ter imaginado. Miguel acordou naquela manhã com o peso de sempre. Não era um peso físico, mas emocional, algo que ele carregava desde que decidiu se afastar do legado do pai e viver de acordo com seus próprios valores. O pai de Miguel tinha sido um homem duro, um fazendeiro que acreditava que a força e o medo eram as únicas formas de manter as coisas funcionando. Miguel cresceu vendo trabalhadores sendo maltratados, vendo terras sendo tomadas de forma injusta, vendo o pai usar o poder e o dinheiro para esmagar quem quer que estivesse no caminho. E quando chegou a hora de Miguel assumir a fazenda, ele fez uma escolha que ninguém esperava. Ele mudou tudo. Ele dividiu parte das terras, pagou salários justos, tratou os empregados com dignidade e por isso foi ridicularizado, chamado de fraco, de tolo, de alguém que não sabia o que era ser homem de verdade. Mas Miguel não se importava com essas opiniões. Ele tinha seus próprios princípios e viver de acordo com eles era mais importante do que qualquer aprovação externa. Mesmo que isso significasse viver sozinho, isolado, sem amigos de verdade, sem família que o entendesse. Era o preço da integridade, e ele estava disposto a pagá-lo. Naquela tarde, Miguel estava na cidade, uma pequena vila a algumas horas de cavalo da fazenda, resolvendo algumas pendências. Ele não gostava de ir à cidade. O lugar era cheio de fofocas, de olhares julgadores, de pessoas que só se aproximavam porque queriam algo. Mas era necessário, e ele foi. Foi quando estava saindo de uma loja que ele ouviu vozes alteradas vindo de um beco próximo. Normalmente, Miguel não se metia em confusões alheias, mas algo naquelas vozes chamou sua atenção. Ele se aproximou discretamente e viu 3 homens cercando uma mulher jovem que tentava se defender, mas estava claramente em desvantagem. Miguel reconheceu um dos homens. Era um dos capangas de Otávio, o agiota mais temido da região. O coração dele apertou, porque ele sabia exatamente o tipo de coisa que aqueles homens eram capazes de fazer. Sem pensar 2 vezes, ele se aproximou e, com uma voz firme mas controlada, disse que eles deveriam deixar a moça em paz. Os homens riram, fizeram piadas, tentaram intimidá-lo, mas Miguel não recuou. Ele era conhecido por ser pacífico, mas também por ser forte, e os homens sabiam que não seria uma briga fácil. Depois de alguns minutos de tensão, eles decidiram que não valia a pena e foram embora, xingando e resmungando. Quando os homens se foram, Miguel se virou para a jovem. Ela estava tremendo, com os olhos arregalados, o cabelo desgrenhado, o vestido rasgado na manga. Ele não disse nada por um momento, apenas esperou que ela recuperasse o fôlego, que a adrenalina baixasse um pouco. E então, com uma voz suave, ele perguntou se ela estava bem. A moça olhou para ele com uma mistura de medo e confusão, como se não conseguisse entender por que alguém tinha intervido, por que alguém se importava. Ela balançou a cabeça levemente, mas não disse nada. Miguel percebeu que ela estava em choque, que o trauma não era só daquele momento, mas de algo maior, algo que vinha de longe. Ele ofereceu ajudá-la a chegar em casa, mas ela recuou, como se até a gentileza fosse uma ameaça. Miguel entendeu. Ele conhecia aquele olhar. Era o olhar de quem aprendeu, da pior forma possível, que confiar é perigoso. Então ele apenas disse que se ela precisasse de ajuda, qualquer ajuda, poderia procurá-lo. E mencionou onde ficava sua fazenda. E então, sem esperar resposta, ele se afastou, montou em seu cavalo e foi embora, deixando a moça ali, sozinha, mas um pouco menos desesperada do que antes. Luísa ficou parada naquele beco por um longo tempo depois que Miguel foi embora. Ela não conseguia processar o que tinha acabado de acontecer. Um homem, um estranho, tinha intervido sem pedir nada em troca, sem fazer exigências, sem esperar gratidão. Aquilo era tão estranho,
tão fora do mundo que ela conhecia que ela quase não acreditou. Ela tinha saído escondida da casa de Otávio naquela tarde, numa tentativa desesperada de respirar, de sentir que ainda tinha algum controle sobre a própria vida, mesmo que por algumas horas. Mas os capangas a viram, e ela soube que seria punida quando voltasse. E agora, de alguma forma, ela tinha uma informação nova, um nome, um lugar. Miguel, a fazenda dele. Ela não sabia se aquilo significava alguma coisa, se ele realmente poderia ajudá-la, ou se era apenas mais uma ilusão, mais uma falsa esperança que só a machucaria ainda mais. Mas algo dentro dela, algo pequeno e frágil que ela achava que tinha morrido, começou a se mexer. Era a possibilidade, a chance, a esperança mínima de que talvez, só talvez, houvesse uma saída. Quando Luísa voltou para a casa de Otávio, ele estava esperando por ela. O rosto dele estava vermelho de raiva, e ela soube imediatamente que os capangas tinham contado o que aconteceu. Ele não bateu nela, mas as palavras que ele disse foram como socos. Ele a acusou de estar tentando fugir, de estar se vendendo para outros homens, de ser ingrata, de não saber o lugar dela. Ele disse que ia trancá-la, que ia ter certeza de que ela nunca mais saísse dali, que ela ia aprender na dor o que significava desrespeitar ele. Luísa não respondeu. Ela apenas olhou para o chão e deixou que ele falasse, deixou que ele descarregasse toda aquela raiva. E quando ele finalmente terminou e saiu batendo a porta, ela se trancou no quarto pequeno e se permitiu chorar. Mas dessa vez as lágrimas eram diferentes. Ainda havia dor, ainda havia medo, mas agora havia também algo novo, uma determinação silenciosa. Ela não sabia como, não sabia quando, mas ela ia sair dali. Ela ia encontrar uma forma. E talvez, só talvez, aquele homem chamado Miguel fosse a chave para isso. Os dias que se seguiram foram ainda mais tensos. Otávio aumentou a vigilância sobre Luísa, não permitindo mais que ela saísse do perímetro da casa. E até mesmo dentro dela, ele a vigiava constantemente, como se esperasse que ela tentasse algo. Mas Luísa estava quieta, obediente, quase submissa na aparência, enquanto por dentro ela planejava. Ela ouvia conversas dos empregados, tentava entender a dinâmica da região, quem tinha poder, quem podia ser aliado, quem era inimigo. E sempre, o nome de Miguel voltava. Ele era respeitado, mas também era visto como um solitário, alguém que não se misturava com os negócios sujos que moviam aquele lugar. E justamente por isso, ele era uma ameaça para homens como Otávio, porque a simples existência de alguém íntegro era uma denúncia silenciosa de toda a podridão ao redor. Luísa começou a entender que, se ela conseguisse chegar até Miguel, se ela conseguisse pedir ajuda de verdade, talvez ele fosse corajoso o suficiente para enfrentar Otávio. Era um risco enorme, mas qual era a alternativa? Continuar ali, esperando o inevitável, esperando ser completamente destruída. Uma noite, enquanto a casa dormia, Luísa tomou a decisão. Ela não tinha um plano perfeito, não tinha garantias, mas ela tinha coragem. Ou talvez fosse desespero. Às vezes, essas duas coisas se parecem muito. Ela juntou algumas poucas coisas, esperou até ter certeza de que Otávio estava profundamente adormecido e saiu pela janela do quarto. O coração dela batia tão forte que ela achava que ia acordar a casa inteira. Mas ninguém apareceu. Ela caminhou rápido, depois correu atravessando o quintal, pulando a cerca baixa, entrando na escuridão da noite. A lua estava cheia, e isso a ajudava a enxergar o caminho, mas também a deixava mais exposta. Ela não sabia exatamente onde ficava a fazenda de Miguel, mas ela lembrava vagamente da direção que os empregados tinham mencionado. Então, ela caminhou, tropeçando em pedras, arranhando os pés, com medo de cada som, de cada sombra. E enquanto caminhava,
Ela rezava não com palavras formais, mas com um pedido desesperado que vinha do fundo da alma. Que ela chegasse, que ele a ajudasse, que ainda houvesse bondade silenciosa no mundo disposta a enfrentar a escuridão. Depois de horas que pareceram uma eternidade, Luísa viu luzes ao longe. Uma casa, uma fazenda. Ela não sabia se era a de Miguel, mas era a única esperança que ela tinha. As pernas estavam fracas, o corpo doía, mas ela continuou. Chegando perto, ela viu um homem na varanda fumando um cigarro, olhando para o céu. Ela reconheceu o porte, a postura. Era ele, era Miguel. A coragem que a tinha trazido até ali quase a abandonou naquele momento. E se ele não a ajudasse? E se ele a mandasse de volta? E se ele fosse como todos os outros, apenas com uma máscara melhor? Mas ela não tinha mais para onde ir. Então, com a voz trêmula e o corpo à beira do colapso, ela saiu da sombra e chamou o nome dele. Miguel se virou surpreso e, quando a reconheceu, o rosto dele mudou. Não era pena o que ela viu ali, era algo mais profundo. Era empatia crescente, era compreensão, era a disposição de alguém que sabia o que era carregar dor e que se recusava a ignorar a dor alheia. E naquele momento, naquele encontro silencioso sob a luz da lua, algo mudou. Para ambos, Miguel não fez perguntas, pelo menos não naquela noite. Quando Luísa apareceu na varanda, tremendo, com os pés sangrando e o olhar de quem tinha enfrentado o inferno, ele simplesmente a convidou para entrar. Ele trouxe água, trouxe um cobertor, sentou-a perto da lareira, mesmo que a noite não estivesse tão fria, porque ele sabia que o frio que ela sentia não era do corpo, era da alma. E então ele sentou ali, em silêncio, respeitando o espaço dela, esperando que ela encontrasse as palavras ou decidisse que não precisava de nenhuma. Essa era a bondade silenciosa de Miguel. Ele não invadia, não exigia, não pressionava. Ele simplesmente estava presente, oferecendo acolhimento sem expectativas, sem julgamentos. Luísa não estava acostumada com isso. Ela estava acostumada com gente que sempre queria algo, que sempre cobrava, que sempre tinha segundas intenções. E aquele silêncio gentil, aquela espera paciente, desarmou ela de uma forma que nenhuma palavra bonita jamais conseguiria. Então, ela começou a falar. Devagar, com a voz quebrada, ela contou tudo. A dívida, a venda, Otávio, o medo, a fuga. E Miguel ouviu sem interromper, sem fazer caras de espanto ou de julgamento. Ele apenas ouviu, e isso para Luísa foi quase uma cura lenta começando. Quando ela terminou de contar, o silêncio voltou a tomar conta da sala. Miguel ficou pensativo por um longo tempo, olhando para o fogo que crepitava na lareira, e Luísa começou a temer que ela tinha cometido um erro, que ela tinha exposto tudo e agora ele ia mandá-la embora, ou, pior, devolvê-la para Otávio. Mas então ele falou, com aquela voz calma que parecia vir de um lugar profundo e sólido. Ele disse que ela estava segura ali, que ninguém ia tocá-la, que ele ia resolver isso. Luísa quis acreditar, mas a desconfiança que tinha se enraizado dentro dela era forte demais. Ela perguntou por que ele faria isso, por que ele se arriscaria por alguém que ele mal conhecia. E Miguel respondeu algo que ela jamais esqueceria. Ele disse que tinha crescido vendo o pai destruir vidas, vendo o poder ser usado para esmagar os fracos, e que ele tinha feito uma promessa a si mesmo de que, se ele tivesse a chance de fazer diferente, ele faria. E essa era a chance. Era simples assim. Não era heroísmo, não era bondade exagerada. Era apenas a decisão de um homem de ser coerente com aquilo que ele acreditava. E talvez, só talvez, isso fosse a coisa mais rara e mais valiosa que Luísa já tinha encontrado em toda a sua vida. Luísa dormiu naquela noite pela primeira vez em semanas, sem acordar, no meio da madrugada suando frio.
Miguel a colocou em um quarto simples, mas limpo e aconchegante, e disse que ela podia trancar a porta por dentro se quisesse, e que ele estaria na sala se ela precisasse de qualquer coisa. Ela trancou a porta, não porque não confiava nele, mas porque o corpo dela ainda precisava daquela proteção, ainda precisava sentir que havia uma barreira física entre ela e o perigo. E ali, naquela cama que cheirava a lençóis lavados ao sol, ela dormiu profundamente. E pela primeira vez em muito tempo, não teve pesadelos. Quando acordou na manhã seguinte, levou alguns segundos para lembrar onde estava. E quando lembrou, sentiu um misto de alívio e medo. Alívio por estar longe de Otávio. Medo pelo que viria a seguir. Ela saiu do quarto devagar e encontrou Miguel na cozinha, preparando café. Ele sorriu ao vê-la, um sorriso pequeno e discreto, e ofereceu uma xícara. Eles tomaram café em silêncio, mas era um silêncio diferente dos que ela conhecia. Não era pesado, não era ameaçador, era apenas silêncio. E isso, de alguma forma, era libertador. Nos dias que se seguiram, uma rotina começou a se formar. Miguel saía para trabalhar nas terras, cuidar dos animais, fazer tudo o que um fazendeiro faz. E Luísa ficava na casa, ajudando no que podia, mas principalmente tentando processar tudo o que tinha acontecido. Ele nunca pediu que ela fizesse nada. Se ela ajudava, era porque ela queria, porque ficar ocupada ajudava a não pensar demais. E Miguel respeitava isso. Ele respeitava os silêncios dela, os momentos em que ela se fechava, os dias em que ela mal conseguia sair do quarto. Ele entendia que cura lenta não é linear, que tem dias bons e dias ruins, e que forçar o processo só piora tudo. E Luísa, por sua vez, começou a observá-lo. Ela percebeu que ele era um homem de poucas palavras, mas de muitas ações. Ele tratava os trabalhadores com dignidade, pagava salários justos, não explorava ninguém. Ele vivia de forma simples, sem ostentação, mesmo tendo recursos para viver melhor. E havia uma solidão nele também, uma tristeza calada que ele carregava e que Luísa reconhecia porque ela mesma carregava uma. Era como se ambos fossem sobreviventes de guerras diferentes, mas que deixaram cicatrizes semelhantes. Um dia, enquanto Luísa estava no quintal cuidando de algumas galinhas, ela viu uma carroça chegando. O coração dela gelou quando reconheceu quem estava nela. Otávio. Ele tinha descoberto onde ela estava. Luísa sentiu as pernas fraquejarem, a respiração falhar, o pânico tomar conta. Ela correu para dentro da casa e chamou por Miguel, que estava arrumando algumas ferramentas. Ele viu o medo no rosto dela e imediatamente entendeu. Ele pediu que ela ficasse dentro e saiu para enfrentar Otávio. Luísa espiou pela janela, tremendo, vendo os dois homens se encarando. Otávio desceu da carroça com aquela pose arrogante, aquele sorriso cínico e começou a falar. Ela não conseguia ouvir as palavras, mas via os gestos, via a tensão. Otávio estava exigindo que Luísa voltasse. Estava dizendo que ela era propriedade dele, que a dívida tinha que ser paga. E Miguel, parado ali, mais alto, mais forte, mas surpreendentemente calmo, apenas balançou a cabeça e disse algo de volta. O rosto de Otávio mudou. Ficou vermelho, e ele deu um passo à frente ameaçador. Mas Miguel não recuou. E naquele momento, Luísa entendeu algo importante. Ele realmente ia protegê-la. Não eram palavras vazias. Era real. A discussão durou alguns minutos que pareceram horas. Otávio gritava, ameaçava, dizia que ia chamar a justiça, que ia fazer Miguel pagar por interferir nos negócios dele. Mas Miguel permanecia firme e, eventualmente, com uma voz que Luísa conseguiu ouvir, mesmo de dentro da casa, ele disse: "A dívida está paga. Eu paguei. Ela não te deve mais nada." O silêncio que se seguiu foi tenso. Otávio olhou para Miguel com um ódio puro, mas também com uma surpresa que ele tentou esconder. Ele não esperava por isso. Ninguém nunca tinha desafiado ele daquela forma. E quando percebeu que Miguel estava falando sério, que ele realmente tinha pago a dívida,
Otávio não teve argumento. Não havia mais contrato, não havia mais posse. Ele rosnou algo sobre isso não ter acabado, montou na carroça e foi embora, levantando uma nuvem de poeira. Miguel ficou ali parado, observando até que a carroça desaparecesse no horizonte, e então se virou e entrou na casa. Luísa estava chorando, mas não de tristeza. Era um choro de alívio, de incredulidade, de uma emoção tão intensa que ela não conseguia nomear. Ela olhou para Miguel e perguntou, quase sem voz, por que ele tinha feito aquilo. E ele apenas disse, porque era a coisa certa a fazer. Nos dias que se seguiram ao confronto com Otávio, a tensão começou a diminuir lentamente. Luísa ainda tinha pesadelos, ainda acordava assustada, ainda olhava pela janela esperando ver a carroça de Otávio voltando. Mas aos poucos, a sensação de segurança começou a se instalar. Miguel não mudou seu comportamento. Ele continuava respeitoso, continuava gentil, continuava dando espaço para que ela processasse tudo no seu tempo. E Luísa, por sua vez, começou a confiar. Não completamente, não cegamente, mas o suficiente para não trancar mais a porta do quarto à noite, o suficiente para começar a conversar mais, para fazer perguntas sobre a vida dele, para tentar entender quem era aquele homem que tinha salvado ela sem pedir nada em troca. E conforme as conversas aconteciam, geralmente à noite, sentados na varanda ou perto da lareira, Luísa começou a ver que Miguel também tinha suas feridas, seus fantasmas, sua dor silenciosa. Ele falou um pouco sobre o pai, sobre a solidão de ter escolhido um caminho diferente, sobre o medo de ter se tornado tão fechado que talvez nunca mais conseguisse se conectar de verdade com alguém. E Luísa, ouvindo aquilo, percebeu que eles não eram tão diferentes assim. Ambos tinham sido feridos pela vida, ambos tinham construído muros, ambos estavam tentando, cada um à sua maneira, encontrar um jeito de voltar a viver. Houve uma noite específica em que algo mudou entre eles. Luísa tinha preparado o jantar, não porque ele pediu, mas porque ela quis, porque ela queria retribuir de alguma forma toda a bondade silenciosa que ele tinha oferecido. Eles comeram juntos, conversando sobre coisas simples, sobre a colheita, sobre o clima, sobre o cavalo que tinha ficado doente, mas estava melhorando. E então, no meio da conversa, Luísa disse algo que ela nem planejou dizer. Ela disse, eu não sei como agradecer pelo que você fez por mim. E Miguel olhou para ela com aqueles olhos profundos e disse, você não precisa agradecer, você só precisa viver. E aquelas palavras, tão simples, tão honestas, tocaram algo dentro de Luísa que ela não sabia que ainda existia. Ela percebeu que ele não estava tentando salvá-la para se sentir bem consigo mesmo, para ser o herói da história. Ele estava genuinamente oferecendo acolhimento, oferecendo a chance de ela reconstruir a vida dela do jeito que ela quisesse. E essa liberdade, essa ausência de expectativas, era o presente mais valioso que alguém poderia ter dado a ela. Naquela noite, pela primeira vez desde que tudo começou, Luísa sentiu uma esperança mínima de que talvez, só talvez, ela pudesse ter uma redenção emocional, uma segunda chance, uma vida que valesse a pena ser vivida. Miguel estava consertando uma cerca quando a memória voltou, sem aviso, sem permissão. Era assim que as lembranças do pai funcionavam. Elas invadiam nos momentos mais inesperados, trazendo de volta aquela sensação de inadequação, de nunca ser suficiente, de ter decepcionado o homem que deveria ter sido seu exemplo. O pai de Miguel tinha morrido há 5 anos, mas a voz dele ainda ecoava na cabeça do filho como se estivesse ali, do lado, julgando cada decisão, cada gesto de bondade, cada tentativa de ser diferente. O velho dizia que Miguel era mole, que não sabia mandar, que ia perder tudo por causa dessa mania de querer ser bonzinho com todo mundo. E mesmo depois de morto, mesmo depois de Miguel ter provado que era possível administrar a fazenda de forma justa e ainda assim prosperar,
Aquela voz continuava lá, duvidando, criticando, fazendo-o questionar se ele realmente estava no caminho certo. Era uma dor silenciosa que Miguel carregava sozinho, porque ele não tinha ninguém com quem compartilhar. Até agora, até Luísa, porque de alguma forma a presença dela na casa estava fazendo ele revisitar coisas que ele tinha enterrado fundo, e isso era desconfortável, mas talvez necessário. Luísa, por sua vez, estava tendo seus próprios confrontos internos. Quanto mais ela se sentia segura na casa de Miguel, mais ela se permitia lembrar de tudo o que tinha acontecido. E as lembranças vinham com força, trazendo de volta a vergonha, a raiva, o luto contido de uma vida que tinha sido roubada dela antes mesmo de ela ter a chance de vivê-la. Ela pensava nos pais e sentia uma mistura confusa de amor e ressentimento. Ela sabia que eles não tinham escolha, que eles estavam desesperados, que a miséria empurra as pessoas para decisões impossíveis. Mas, ao mesmo tempo, uma parte dela não conseguia perdoar. Não conseguia entender como eles puderam entregá-la daquele jeito, como puderam olhar para ela e decidir que a dívida era mais importante do que a filha. E essa dor, essa perda irreparável da confiança na família, era algo que ela não sabia como processar. Ela tentava falar sobre isso com Miguel, às vezes, em conversas truncadas, onde as palavras falhavam e os silêncios diziam mais. Ele ouvia, sem tentar consertar, sem dar conselhos fáceis, apenas reconhecendo que a dor dela era real, que ela tinha o direito de sentir tudo o que estava sentindo. E esse simples reconhecimento, era uma forma de empatia crescente que ajudava mais do que qualquer solução pronta. Um dia, Miguel recebeu a visita de um dos poucos amigos que ainda tinha na região, um homem chamado Joaquim, que tinha terras vizinhas e era uma das poucas pessoas que respeitava as escolhas de Miguel. Joaquim veio avisar que Otávio estava espalhando boatos pela cidade, dizendo que Miguel tinha roubado a mulher dele, que estava abrigando uma fugitiva, que era um homem sem palavra e sem honra. Ele disse que a situação estava ficando perigosa, que Otávio tinha influência, dinheiro e gente disposta a fazer qualquer coisa por ele. Joaquim aconselhou Miguel a mandar Luísa embora, a não se envolver mais nisso, a proteger a própria vida e a própria reputação. E Miguel ouviu tudo em silêncio. Agradeceu o aviso e disse que ia pensar, mas no fundo ele já sabia o que ia fazer. Ele não ia mandar Luísa embora, não porque ele fosse teimoso ou orgulhoso, mas porque ele sabia o que significava abandonar alguém que precisa de ajuda. E ele não ia fazer isso. Mesmo que isso significasse enfrentar Otávio de novo, mesmo que isso significasse colocar tudo em risco. Era uma escolha moral. E Miguel tinha aprendido a viver pelas escolhas que ele podia defender, não pelas que eram mais fáceis. Quando Joaquim foi embora, Miguel conversou com Luísa. Ele contou sobre os boatos, sobre as ameaças, sobre o conselho que tinha recebido. E então ele deu a ela uma escolha. Ela podia ficar e eles enfrentariam juntos o que viesse, ou ela podia ir embora, buscar outro lugar, outro começo, e ele a ajudaria com dinheiro e recursos. Miguel fez questão de deixar claro que não havia julgamento nenhuma das opções, que ele entendia se ela quisesse ir, que ele não ia pensar menos dela por isso. E Luísa ficou ali, sentada, processando as palavras dele, sentindo o peso daquela escolha impossível. Porque, por um lado, ela não queria colocar Miguel em perigo por causa dela. Ele já tinha feito demais, já tinha arriscado demais. Mas, por outro lado, ela não tinha para onde ir. Ela não tinha família que a quisesse de volta, não tinha dinheiro, não tinha nome limpo. E mais do que isso, ela não queria ir. Porque ali, naquela casa, com aquele homem silencioso e gentil, ela estava começando a se sentir humana de novo. Ela estava começando a acreditar que era possível ter uma vida que não fosse só sobrevivência e sofrimento humano. Então, ela olhou para Miguel e disse com uma voz firme que ela não sabia que ainda tinha: "Eu quero ficar."
A decisão de Luísa de ficar mudou algo entre eles. Era como se eles tivessem feito um pacto silencioso, um compromisso de enfrentar juntos o que viesse, de não desistir quando as coisas ficassem difíceis. E Miguel, que tinha vivido tanto tempo sozinho, começou a perceber que ter alguém ao lado, alguém que escolheu ficar, era diferente de qualquer coisa que ele tinha experimentado antes. Ele começou a se abrir mais, a contar histórias do passado, a falar sobre as brigas com o pai, sobre os arrependimentos, sobre o medo de ter se tornado um homem tão fechado que talvez nunca mais conseguisse amar de verdade. E Luísa, ouvindo aquilo, percebeu que a bondade silenciosa de Miguel não era porque ele era perfeito ou porque não tinha problemas. Era porque ele tinha escolhido, conscientemente, ser gentil apesar da dor, ser justo apesar das injustiças que tinha visto, ser humano apesar de um mundo que tentava tornar as pessoas duras e insensíveis. E essa percepção fez com que ela o admirasse não de forma idealizada, mas de forma real, reconhecendo que ele era falho, que ele tinha medos, mas que mesmo assim ele estava tentando. E isso, essa humanidade crua e honesta, era mais valioso do que qualquer perfeição inventada. As noites na fazenda se tornaram um refúgio para ambos. Eles conversavam até tarde, às vezes sobre coisas profundas, às vezes sobre bobagens. Miguel contava sobre os animais, sobre as estações, sobre as peculiaridades daquela terra. Luísa falava sobre os sonhos que tinha antes de tudo desmoronar, sobre as coisas pequenas que a faziam feliz quando criança, sobre a esperança mínima que ela ainda carregava de que um dia ela pudesse ser realmente livre. E aos poucos, sem perceber, eles começaram a construir algo juntos. Não era romance, pelo menos não ainda. Não era paixão súbita ou amor idealizado. Era algo mais lento, mais sólido. Era empatia crescente. Era cura lenta acontecendo de forma compartilhada. Eles se tornaram companheiros no sofrimento, no processo de reconstrução. E esse companheirismo era a base de algo que poderia, eventualmente, se transformar em mais. Mas nenhum dos dois apressava isso. Eles sabiam, mesmo sem falar explicitamente, que o que estavam construindo era delicado, que precisava de tempo, que não podia ser forçado. E essa paciência, essa disposição de esperar, era uma forma de respeito mútuo que os fortalecia individualmente e os aproximava aos poucos. Mas a paz era frágil, e eles sabiam disso. Otávio não era o tipo de homem que esquece ou perdoa. E mesmo com a dívida paga, mesmo sem base legal para reclamar Luísa de volta, ele tinha orgulho ferido, reputação abalada, e isso era tão perigoso quanto qualquer dívida financeira. Miguel começou a tomar precauções. Ele armou a casa, pediu para que os trabalhadores ficassem atentos a movimentos estranhos, combinou sinais de alerta com Luísa caso algo acontecesse. E à noite, quando ela já estava dormindo, ele ficava acordado, sentado na varanda, fumando seu cigarro, olhando para a escuridão, pronto para qualquer coisa. Porque ele sabia que a reviravolta inesperada estava chegando. Ele podia sentir. Era como uma tempestade se formando no horizonte, ainda distante, mas inevitável. E quando ela chegasse, ele estaria pronto. Não porque ele era corajoso ou destemido, mas porque ele tinha feito uma escolha e ele ia honrar essa escolha até o fim. E talvez, só talvez, essa escolha fosse a coisa mais importante que ele faria em toda a sua vida. Porque não se tratava de ser herói, se tratava de ser humano. E às vezes, ser humano exige sacrifícios que vão além do que é razoável, do que é seguro, do que é lógico. Mas é nesses momentos que a verdadeira natureza de uma pessoa se revela. Certa manhã, Luísa acordou com um sonho estranho. Ela tinha sonhado com a mãe, com a casa velha, com o quintal onde ela brincava quando criança. Mas no sonho, tudo estava queimado, destruído, e ela procurava por alguém, mas não havia ninguém.
Ela acordou com o coração apertado, com uma saudade misturada com raiva, e levou o dia inteiro tentando entender o que aquele sonho significava. À noite, ela contou para Miguel, e ele ouviu atentamente, e então disse algo que ficou gravado na mente dela. Ele disse que às vezes a gente precisa deixar as coisas morrerem para que possam renascer de outra forma, que o luto contido é necessário para que a cura lenta aconteça, e que ela não precisava ter todas as respostas agora, que estava tudo bem estar confusa, estar perdida, estar tentando se encontrar. E naquele momento, Luísa percebeu que Miguel não estava tentando ser sábio ou filosófico. Ele estava apenas dividindo algo que ele mesmo tinha aprendido, algo que ele estava tentando aplicar na própria vida. E essa vulnerabilidade, essa admissão de que ele também estava em processo, criou uma conexão entre eles que ia além das palavras, além da razão. Era uma conexão de duas pessoas que entendiam, sem precisar explicar, o que era carregar peso, o que era tentar recomeçar, o que era ter esperança mesmo quando tudo parecia perdido. 3 semanas depois da conversa com Joaquim, a ameaça se materializou. Era noite, tarde, e Miguel estava na varanda como de costume quando viu luzes ao longe. Não era uma carroça, eram vários cavalos, várias tochas, vindo na direção da fazenda. O coração dele acelerou, mas ele não entrou em pânico. Ele tinha se preparado para isso. Ele acordou Luísa cuidadosamente, explicou a situação e pediu que ela se escondesse no porão que ele tinha preparado. Um espaço pequeno, onde ela estaria segura caso as coisas saíssem do controle. Luísa quis ficar, quis ajudar, mas Miguel foi firme. Ele disse que a melhor forma dela ajudar era ficando segura, que ele não conseguiria pensar direito se estivesse preocupado com ela. Relutante, ela obedeceu, mas antes de descer, ela segurou a mão dele por um momento e os olhos deles se encontraram. Não foi preciso dizer nada. Tudo o que precisava ser dito estava naquele olhar. Medo, gratidão, uma conexão profunda que tinha se formado sem que eles percebessem. E então ela desceu e Miguel fechou o alçapão, cobrindo-o com um tapete, e saiu para enfrentar o que estava vindo. Quando os homens chegaram, Miguel já estava na frente da casa, de pé, com os braços cruzados, emanando uma calma que ele não sentia por dentro. Eram 7 homens, todos armados, todos a serviço de Otávio, que estava entre eles, montado no melhor cavalo, com aquele ar de superioridade que Miguel tanto desprezava. Otávio desceu devagar, teatral, e caminhou até ficar a poucos metros de Miguel. Ele começou com provocações, com acusações, dizendo que Miguel tinha desrespeitado ele, que tinha interferido em assuntos que não eram dele, que ia pagar caro por isso. Miguel deixou ele falar, sem responder, sem se defender, apenas olhando com aquela serenidade que deixava Otávio ainda mais irritado. E quando Otávio finalmente perguntou onde estava Luísa, Miguel respondeu com uma voz firme: "Ela não está aqui. E mesmo que estivesse, você não teria direito sobre ela. A dívida está paga. Você não tem mais nada a cobrar." O rosto de Otávio ficou vermelho e ele deu um passo à frente, ameaçador, mas Miguel não recuou. E então, Otávio fez um gesto para os homens e 3 deles avançaram em direção à casa. Miguel se moveu rápido, bloqueando a entrada. Ele sabia que estava em desvantagem numérica, que não tinha como vencer uma luta física contra todos eles, mas ele não ia deixá-los entrar sem tentar. Um dos homens empurrou Miguel, outro tentou contorná-lo, e em segundos havia uma confusão de corpos, de gritos, de socos. Miguel lutou com tudo o que tinha, não com violência desenfreada, mas com determinação, com a força de quem está defendendo algo maior do que ele mesmo. Ele levou pancadas, deu algumas de volta, mas eventualmente foi dominado, jogado no chão, com 3 homens segurando ele enquanto os outros entravam na casa.
Otávio observava tudo com um sorriso cínico, e quando os homens voltaram, dizendo que não encontraram Luísa, o sorriso dele desapareceu. Ele se aproximou de Miguel, que estava sangrando do nariz e da boca, e perguntou de novo onde ela estava. E Miguel, mesmo machucado, mesmo sabendo que poderia apanhar mais, disse: longe de você. A raiva de Otávio explodiu. Ele chutou Miguel no estômago, uma vez, duas, e ordenou que os homens revirassem a casa, que queimassem tudo se fosse preciso, que encontrassem aquela menina de qualquer jeito. Miguel tentou se levantar, mas estava fraco demais, e os homens começaram a destruir o interior da casa, quebrando móveis, rasgando cortinas, procurando em cada canto. Luísa, no porão, ouvia tudo. Ela ouvia os gritos, os barulhos, e cada som era uma punhalada no coração dela. Ela queria sair, queria se entregar, queria gritar que estava ali para que eles parassem de machucar Miguel. Mas ela se lembrou das palavras dele, da confiança que ele tinha depositado nela, e ela ficou quieta, tremendo, chorando em silêncio, sentindo uma culpa esmagadora. Porque Miguel estava sofrendo por causa dela, estava sendo destruído por causa dela, e ela se sentia responsável por tudo aquilo. Era uma dor nova, uma dor que vinha de ver alguém que você se importa sendo machucado, e não poder fazer nada. Era um amor sacrificial acontecendo na prática, onde uma pessoa coloca a segurança da outra acima da própria. Depois de revirar a casa inteira e não encontrar Luísa, Otávio estava furioso, mas também frustrado. Ele sabia que não podia ficar ali a noite toda, que eventualmente alguém viria ver o que estava acontecendo e ele não queria testemunhas. Então ele se aproximou de Miguel, que estava caído no chão, mal conseguindo respirar, e disse que aquilo não tinha acabado, que ele ia encontrar Luísa, que Miguel ia se arrepender de ter se metido. E então, com um último chute, ele e os homens montaram nos cavalos e foram embora, deixando a casa destruída e Miguel largado no chão. Por alguns minutos, tudo ficou em silêncio. Um silêncio pesado, assustador. Então, Luísa saiu do porão, correndo, tropeçando, e quando viu Miguel ali, machucado, sangrando, ela sentiu o mundo desabar. Ela se ajoelhou ao lado dele, chorando, repetindo que era culpa dela, que ele não deveria ter feito aquilo, que ela não valia tudo aquilo. E Miguel, com dificuldade, abriu os olhos, olhou para ela e, com uma voz fraca, mas firme, disse: você vale, você sempre valeu. Luísa cuidou dos ferimentos de Miguel a noite toda. Ela limpou o sangue, enfaixou as costelas que provavelmente estavam quebradas, colocou compressas frias nos hematomas que já começavam a aparecer. E enquanto fazia isso, ela não parava de chorar, de pedir desculpas, de dizer que ela ia embora, que ela não podia deixar que ele se machucasse mais por causa dela. Mas Miguel, mesmo com dor, mesmo exausto, segurou a mão dela e disse que ele não se arrependia, que ele faria tudo de novo, que ela não ia embora. E naquele momento, algo mudou dentro de Luísa. Ela percebeu que o que Miguel sentia por ela não era pena, não era obrigação. Era algo mais profundo, mais real. Era empatia crescente que tinha se transformado em afeto genuíno, em cuidado, em algo que começava a se parecer com amor, mas um amor diferente do que ela conhecia. Não era um amor que exigia, que possuía, que controlava. Era um amor que libertava, que protegia, que dava espaço. E pela primeira vez na vida, Luísa se permitiu acreditar que ela era digna desse tipo de amor, que ela merecia ser tratada com respeito, com gentileza, com bondade silenciosa. Nos dias que se seguiram ao ataque, a realidade do que tinha acontecido começou a se instalar. A casa estava destruída. Miguel mal conseguia se mover, e a ameaça de Otávio ainda pairava no ar como uma tempestade que não passou, apenas deu uma trégua. Joaquim voltou, trazendo alguns homens para ajudar a consertar o que podia ser consertado, e ofereceu de novo que Miguel mandasse Luísa embora, que aquilo ia acabar mal, que não valia a pena. Mas Miguel, mesmo ferido, mesmo cansado,
foi categórico. Ele disse que Luísa estava sob sua proteção e que qualquer um que quisesse chegar até ela teria que passar por cima dele primeiro. Joaquim balançou a cabeça preocupado, mas respeitou a decisão do amigo, porque ele sabia que Miguel não era o tipo de homem que volta atrás em suas palavras, que não era o tipo de homem que abandona alguém quando as coisas ficam difíceis. E talvez, só talvez, fosse exatamente por isso que ele era um dos poucos homens bons que ainda existiam naquele lugar. Luísa, por sua vez, teve que lidar com o peso emocional de tudo. Ela se sentia responsável, culpada, mas também profundamente grata. E essa mistura de sentimentos era confusa, era pesada, era difícil de processar. Ela conversou com Miguel sobre isso uma noite, quando ele já estava conseguindo se sentar, sem gemer de dor. Ela disse que não entendia por que ele tinha feito aquilo, porque ele tinha se colocado em perigo por ela, porque ele não tinha simplesmente a entregado e evitado todo aquele sofrimento. E Miguel olhou para ela com aqueles olhos cansados, mas gentis, e disse: porque existe uma diferença entre sobreviver e viver. E eu não quero apenas sobreviver. Eu quero viver de acordo com o que eu acredito. E eu acredito que proteger alguém que precisa é mais importante do que minha própria segurança. E aquelas palavras, aquela simplicidade brutal, tocaram Luísa de uma forma que ela não conseguia explicar. Porque pela primeira vez ela estava vendo o que significava ter princípios de verdade, o que significava ser coerente até o fim, mesmo quando o preço é alto. E isso, mais do que qualquer gesto romântico, mais do que qualquer palavra bonita, fez ela se apaixonar por ele. Não de forma súbita, não de forma dramática, mas de forma lenta, crescente, inevitável. 2 semanas depois do ataque, quando Miguel já conseguia caminhar sem tanta dor e a casa estava parcialmente reconstruída, algo inesperado aconteceu. Um homem chegou à fazenda, velho, curvado pelo tempo, montado em um cavalo cansado. Ele perguntou por Miguel, e quando foi atendido, disse que precisava falar em particular. Miguel, desconfiado, mas curioso, o recebeu na sala que ainda tinha alguns móveis improvisados. O velho se apresentou como Padre Estevão e disse que tinha vindo de uma cidade há 3 dias de viagem porque tinha ouvido falar do que estava acontecendo. Ele conhecia Otávio, conhecia a família de Luísa e conhecia a podridão moral que movia aquela região. E ele tinha uma informação que podia mudar tudo. Ele contou que Otávio, anos atrás, tinha forjado várias dívidas, manipulando contratos, usando a ignorância das pessoas simples para escravizá-las financeiramente. E ele tinha provas, documentos, testemunhos, tudo guardado em segredo porque ele sabia que um dia aquilo seria necessário. E esse dia tinha chegado. Miguel ficou em silêncio, processando a informação. Se aquilo era verdade, se havia provas, então Otávio não era apenas um agiota sem escrúpulos. Ele era um criminoso. E se aquelas provas fossem apresentadas às autoridades certas, Otávio poderia ser preso, processado, destruído. Mas havia um problema. As autoridades da região estavam todas no bolso de Otávio. Ele tinha dinheiro, influência, e ninguém queria se indispor com ele. Padre Estevão sabia disso, e por isso ele tinha trazido as provas para Miguel, porque ele sabia que Miguel era um dos poucos homens que tinham a coragem e a integridade para fazer algo com aquela informação. Ele ofereceu os documentos, disse que Miguel podia usá-los como quisesse, mas avisou: isso vai ser uma guerra. Otávio não vai aceitar calado, e você precisa estar preparado para o que vem depois. Miguel pegou os documentos, agradeceu o padre, e quando o velho foi embora, ele ficou ali, sozinho, segurando aqueles papéis que eram ao mesmo tempo uma arma e uma sentença. Quando Luísa soube da reviravolta inesperada, ela não sabia se sentia esperança ou medo. Porque, por um lado, aquilo poderia ser a solução, a forma de acabar com Otávio de vez.
de garantir que ele nunca mais ameaçasse ninguém. Mas, por outro lado, significava entrar em uma batalha aberta. Significava expor Miguel ainda mais. Significava riscos que ela não sabia se eles estavam prontos para enfrentar. Mas quando ela olhou nos olhos de Miguel, ela viu determinação. Ela viu um homem que tinha tomado uma decisão e que não ia voltar atrás. E ela percebeu que, se ele estava disposto a lutar, ela também estava. Porque eles tinham chegado longe demais, tinham passado por coisas demais, para desistir agora. Então, eles começaram a planejar. Miguel procurou aliados, pessoas que também tinham sido prejudicadas por Otávio, trabalhadores que tinham sido explorados, famílias que tinham perdido tudo. E aos poucos, uma rede de apoio começou a se formar. Não eram muitos, mas eram o suficiente. O confronto final aconteceu em um dia de feira na cidade, onde todo mundo estava. Miguel, junto com o padre Estevão e algumas das vítimas de Otávio, apresentou as provas publicamente, na frente de todos, lendo contratos falsos, mostrando documentos forjados, expondo cada uma das mentiras que Otávio tinha construído. A multidão ficou em silêncio, chocada, e Otávio, que estava ali, ficou branco. Ele tentou negar, tentou desmentir, tentou intimidar, mas as provas eram sólidas, incontestáveis. E quando as pessoas começaram a se manifestar, quando outras vítimas começaram a falar, quando a raiva coletiva começou a se formar, Otávio percebeu que ele tinha perdido, não de forma física, mas de forma moral. Sua reputação estava destruída. Sua influência estava quebrada, e mesmo que ele tentasse se vingar, ele não tinha mais apoio, não tinha mais medo das pessoas. Ele ainda poderia tentar algo, mas agora ele estava sozinho e todo mundo sabia disso. Nos dias que se seguiram, Otávio tentou manter a pose, tentou agir como se nada tivesse mudado, mas as portas começaram a se fechar para ele. Os trabalhadores abandonaram suas terras. Os comerciantes se recusaram a vender para ele. As famílias que ainda deviam decidiram que não iam pagar mais. E sem poder, sem medo, sem controle, Otávio era apenas um homem velho e amargo que tinha perdido tudo. Miguel recebeu a notícia de que Otávio tinha deixado a região, tinha vendido o que podia e ido embora, provavelmente para nunca mais voltar. E quando aquela informação chegou, Luísa sentiu algo que ela não sabia que ainda era capaz de sentir. Alívio. Um alívio tão profundo, tão intenso, que ela chorou por horas, não de tristeza, mas de uma libertação emocional que ela tinha esperado por tanto tempo. Ela estava livre, de verdade. Não porque alguém a salvou, como em um conto de fadas, mas porque ela e Miguel lutaram juntos, contra um sistema podre, contra um homem cruel, e venceram. E essa vitória, por mais custosa que tenha sido, era deles. Era real. Com Otávio fora do caminho, a vida na fazenda começou a se normalizar. Miguel recuperou completamente dos ferimentos, a casa foi totalmente reconstruída e, aos poucos, a rotina voltou. Mas era uma rotina diferente, porque agora havia leveza, havia risadas, havia conversas que não tinham peso. Luísa começou a plantar um jardim nos fundos da casa, algo que ela sempre quis fazer, mas nunca teve a chance. E Miguel, vendo ela ali, cuidando das plantas com tanto carinho, com tanto cuidado, sentiu algo que ele não sentia há muito tempo. Felicidade. Não era uma felicidade gritante, não era euforia. Era uma felicidade calma, profunda, que vem de saber que você fez as escolhas certas, que você honrou seus princípios, que você ajudou alguém a reconstruir a vida. E essa felicidade, essa satisfação silenciosa, era mais valiosa do que qualquer riqueza material. Certa noite, sentados na varanda como tinham feito tantas vezes, Luísa olhou para Miguel e disse algo que ela tinha guardado há semanas. Ela disse, "Eu te amo." E foram palavras simples, sem rodeios, sem dramaturgia. Mas carregavam um peso,
uma verdade, uma vulnerabilidade que assustava e libertava ao mesmo tempo. Miguel olhou para ela, surpreso, e por um momento não disse nada. E então ele sorriu. Aquele sorriso pequeno e discreto que ela tinha aprendido a amar, e disse: "Eu também te amo." E não foi um momento de beijo cinematográfico, não foi uma cena de filme. Foi apenas dois seres humanos, machucados pela vida, reconhecendo que tinham encontrado no outro algo raro: aceitação, respeito, cuidado genuíno. E talvez, só talvez, isso fosse a forma mais honesta de amor que existe. Um amor que não promete perfeição, mas promete presença. Um amor que não nega as cicatrizes, mas as aceita. Um amor sacrificial que entende que amar é, às vezes, colocar o bem-estar do outro acima do seu próprio conforto. E eles tinham feito isso, um pelo outro, repetidas vezes. E era por isso que aquele amor era real. A redenção emocional de Luísa não veio de uma única grande mudança, mas de pequenas vitórias diárias. Era acordar sem medo, era rir sem culpa, era planejar o futuro sem a sensação de que tudo ia desmoronar. Era olhar no espelho e começar a reconhecer a pessoa que ela estava se tornando. Uma pessoa mais forte, mais consciente, mais inteira. E Miguel, por sua vez, também teve sua própria redenção. Ele aprendeu que a solidão não era um destino inevitável, que era possível se conectar profundamente com alguém sem perder a si mesmo, que proteger alguém não era fraqueza, mas uma das formas mais nobres de força. Eles ainda tinham suas lutas, suas noites difíceis, suas memórias dolorosas, mas agora eles tinham um ao outro, e isso fazia toda a diferença, porque a cura lenta não acontece sozinha. Ela acontece quando você tem alguém ao seu lado que entende, que não julga, que simplesmente está ali, e eles tinham isso, e era mais do que suficiente. 6 meses depois de Otávio deixar a região, a vida na fazenda tinha se transformado completamente. O que antes era um lugar marcado por tensão e medo, agora era um lar de verdade. Luísa tinha assumido responsabilidades na administração, ajudando Miguel com os registros, com as contas, com as decisões. Ela tinha descoberto que tinha talento para números, para organização, e Miguel incentivava isso, valorizava as opiniões dela, a tratava como uma igual. E isso, para Luísa, era revolucionário. Pela primeira vez na vida, ela se sentia útil, se sentia capaz, se sentia vista. Não como uma mercadoria, não como um fardo, mas como uma pessoa completa, com ideias, com habilidades, com valor próprio. E essa descoberta, essa reconstrução da autoimagem, era talvez a maior vitória de todas. Porque ela tinha sido quebrada de tantas formas, tinha sido diminuída, humilhada, e agora ela estava provando, para si mesma e para o mundo, que ela era muito mais do que as circunstâncias tinham tentado fazer dela acreditar. Miguel, por sua vez, também mudou. Ele ainda era o homem calmo, de poucas palavras, mas agora havia uma abertura nele que não existia antes. Ele ria mais, conversava mais, compartilhava mais dos seus pensamentos e sentimentos. A presença de Luísa tinha derrubado muros que ele tinha construído ao longo de anos de solidão e desilusão. Ele percebeu que havia espaço para gentileza e força coexistirem, que proteger alguém não significa infantilizá-la, mas oferecer suporte enquanto essa pessoa encontra seus próprios pés. E ele via Luísa fazendo exatamente isso, encontrando seus próprios pés, recuperando sua voz, redescobrindo quem ela era fora de todo o trauma. E ver esse processo acontecer, ser parte dele, era uma das coisas mais gratificantes que Miguel já tinha experimentado. Porque ele não estava salvando ela. Eles estavam se salvando mutuamente, cada um oferecendo ao outro o que era necessário para seguir em frente. Um dia, Luísa recebeu uma carta. Era da mãe dela,
Alguém da cidade velha tinha contado sobre Otávio ter ido embora, sobre Luísa estar viva, estar bem, estar em um lugar seguro. E a mãe, em uma letra trêmula e cheia de manchas, provavelmente de lágrimas, pediu perdão. Ela disse que não passava um dia sem que ela se arrependesse, sem que ela desejasse ter feito diferente, sem que ela sentisse a dor de ter entregado a filha. Ela não pediu para Luísa voltar, não pediu reconciliação. Apenas disse que se um dia Luísa pudesse encontrar em seu coração algum espaço para perdoar, ela morreria em paz. Luísa leu aquela carta 3 vezes, e cada leitura trouxe uma emoção diferente. Raiva, tristeza, compaixão. Ela mostrou a carta para Miguel, perguntando o que ele achava que ela devia fazer. E ele, com aquela sabedoria silenciosa dele, disse: perdão não é esquecer. É decidir que você não vai mais carregar o peso do que foi feito. Não é sobre eles, é sobre você. Luísa pensou muito sobre aquelas palavras. E depois de algumas semanas, ela escreveu uma carta de volta. Ela não disse que perdoava. Ela não disse que esquecia, mas ela disse que estava viva, que estava construindo uma nova vida e que esperava que os pais encontrassem sua própria paz. Foi uma carta curta, sem promessas de reencontro, sem falsas esperanças, mas foi honesta. E quando ela enviou, sentiu um peso sair dos ombros. Não era perdão completo, não era reconciliação, mas era o primeiro passo para liberar o luto contido, para aceitar que o passado tinha acontecido e que ela não podia mudá-lo, mas que ela tinha o poder de escolher como ele a afetaria dali em diante. E essa escolha, essa decisão consciente de não deixar que a mágoa a definisse, foi uma das coisas mais corajosas que Luísa já fez. Porque é fácil ser forte quando você está lutando contra um inimigo externo. É muito mais difícil ser forte quando você está lutando contra as próprias emoções, contra os próprios demônios internos. Com o tempo, Luísa e Miguel começaram a fazer planos para o futuro. Planos pequenos, realistas, mas significativos. Eles queriam expandir a plantação, talvez criar mais animais, talvez até mesmo adotar crianças órfãs que precisassem de um lar, porque ambos sabiam o que era sentir-se sem lugar no mundo. Eles conversavam sobre casar, não porque era esperado, mas porque era uma escolha que fazia sentido para eles, uma forma de formalizar o compromisso que já tinham assumido um com o outro. E essas conversas, esses planos, eram cheios de esperança. Não de uma esperança ingênua que ignora as dificuldades, mas de uma esperança mínima que reconhece que a vida é dura, que haverá desafios, mas que é possível encontrar alegria, construir algo bom, ter momentos de paz, mesmo em meio ao caos. E essa esperança realista, essa disposição de continuar tentando, mesmo sabendo que não há garantias, era o que os mantinha movendo para frente. Certa tarde, Luísa estava no jardim que ela tinha plantado, e ela percebeu algo lindo. As flores estavam começando a brotar. Eram flores simples, nada extravagante, mas para ela eram perfeitas. Porque representavam crescimento, representavam vida, saindo de algo que antes era só terra seca. E ela pensou em como aquilo era uma metáfora perfeita para o que estava acontecendo com ela. Ela tinha sido terra seca, árida, onde nada crescia. E agora, com cuidado, com tempo, com o ambiente certo, ela estava florescendo. Não completamente, não perfeitamente, mas estava. E isso era suficiente. Miguel se aproximou por trás, colocou a mão no ombro dela e eles ficaram ali, em silêncio, admirando aquelas pequenas flores. E naquele momento, sem palavras, eles compartilharam uma compreensão. Eles tinham sobrevivido. Eles tinham superado. E agora, finalmente, eles estavam começando a viver. De verdade. A liberdade que Luísa sentia agora não era apenas física. Ela era livre para escolher, para sonhar, para errar, para aprender. Ela era livre para ser vulnerável, sem medo de ser explorada.
Ela era livre para amar, sem medo de ser possuída. E essa liberdade emocional, essa reconstrução da autonomia, era o maior presente que alguém poderia ter dado a ela. E ela sabia que isso não tinha vindo fácil. Tinha custado dor, tinha custado luta, tinha custado sacrifícios de ambos os lados. Mas agora, olhando para trás, ela conseguia ver o caminho que tinham percorrido. E havia uma gratidão profunda pelo fato de que, contra todas as probabilidades, eles tinham conseguido. Eles tinham vencido não porque eram especiais, não porque eram perfeitos, mas porque decidiram não desistir. E às vezes é só isso que é preciso. A decisão simples, mas poderosa, de continuar, de tentar mais um dia, de acreditar que vale a pena. Miguel, olhando para Luísa ali no jardim, percebeu que ele também tinha encontrado sua própria redenção emocional. Ele tinha passado tanto tempo acreditando que a melhor forma de viver era sozinho, se protegendo, não se apegando, porque assim ele nunca se machucaria. Mas Luísa tinha provado que ele estava errado, que era possível se abrir, se conectar, e sim, havia risco. Havia a possibilidade de dor, mas também havia a possibilidade de algo lindo, de algo que valia cada momento de vulnerabilidade. E ele era grato por ela ter aparecido na vida dele, por ela ter aceitado o acolhimento que ele ofereceu, por ela ter escolhido ficar mesmo quando podia ter ido embora. Porque eles tinham se tornado, sem perceber, a família um do outro. Não a família que eles nasceram, mas a família que escolheram. E essa escolha, essa decisão consciente de estarem juntos, de cuidarem um do outro, era mais forte do que qualquer laço de sangue. A noite caiu naquela fazenda no interior de Mato Grosso, como caía todas as noites, mas dessa vez havia algo diferente no ar. Havia paz. Não a ausência de problemas, mas a presença de algo maior. A certeza de que não importa o que viesse, eles enfrentariam juntos. Luísa e Miguel sentaram na varanda, como faziam todas as noites, e olharam para o céu estrelado. E ali, naquele silêncio compartilhado, naquela companhia tranquila, eles encontraram algo que muita gente passa a vida inteira procurando: pertencimento. Não ao lugar, mas um ao outro. E talvez essa seja a definição mais honesta de amor: encontrar alguém com quem você pode ser completamente você mesmo, com todas as suas feridas, com todos os seus medos, e ainda assim ser aceito, ser valorizado, ser amado. E eles tinham isso. E isso, mais do que qualquer final feliz de conto de fadas, era real. Era verdadeiro. Era deles, e assim, naquela fazenda perdida no sertão de Mato Grosso, duas almas quebradas encontraram algo que o mundo quase os convenceu que não existia mais: a possibilidade de recomeçar. Luísa, que foi tratada como mercadoria, que teve sua inocência ferida e sua dignidade roubada, aprendeu que ela não era definida pelo pior momento da sua vida. Miguel, que carregava a solidão como um escudo, descobriu que proteger alguém não é fraqueza, mas uma das formas mais nobres de amor sacrificial. E juntos, eles provaram que redenção emocional não é um momento mágico. É uma escolha diária de continuar, de não desistir, de acreditar que vale a pena tentar. Então eu te pergunto, você já se sentiu no fundo do poço? Já achou que não havia saída? Já teve alguém na sua vida que, com bondade silenciosa, te mostrou que você merecia mais? Compartilha essa reflexão aqui nos comentários. E se essa história tocou algo dentro de você, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente conta histórias reais, profundas, que falam sobre sofrimento humano, mas também sobre esperança, sobre cura lenta, sobre a força que existe em decidir viver mesmo quando tudo parece perdido. Você não está sozinho, e assim como Luísa e Miguel, você também tem o direito de recomeçar.